Se você não quer ser uberizado, não assista esse vídeo. Não assista esse vídeo. Eu vou uberizar a sua mente e a sua alma. A palestra que vocês vão assistir foi feita no dia 25/10/2016 e foi um evento promovido pelo Instituto IBMEC, a Onda Empreendedora de Niterói e a Câmara de Diretores Lojistas de Niterói. Fui convidado pelos meus queridos amigos Christian e Guedes para a gente fazer esse bate-papo, um bate-papo que rendeu bastante e espero que você goste. Lembrando sempre que você vai ser uberizado. É maluco. Aí tudo bem, mas a pessoa fala, pô, teve um maluco que falou tal coisa. Vou passar agora a palavra ao mestre Carlos Nepô, e ele mesmo vai se apresentar, né? A gente já participou de outros juntos aí. Primeiro eu vou sentar, depois quando eu me animar eu levanto. Tá certo. E ele vai ter dificuldade de me acompanhar, porque eu já fico... Primeiro, agradecer a presença de vocês, boa noite. É um prazer estar aqui. Estamos aí com esse papo junto com o Guedes, a gente se conheceu nessa brincadeira de inovação e estamos trocando. E eu tenho muito prazer de estar aqui conversando com vocês. O meu nome é Carlos Nepomuceno, mas o pessoal chama de Nepô, porque no Brasil, para fazer sucesso, só 4 letras. Xuxa, Zico e Pelé. São 3 exemplos e tem o Lula, que é uma exceção que justifica a regra, né? Então, eu tenho uma empresa desde 1995 de estratégia internet. E venho tentando ajudar os meus clientes desde 1995. Tenho mais de 500 projetos. Do que vocês possam imaginar de internet, qualquer coisa que vocês possam imaginar de internet, eu já fiz, né? Já fiz homepage, já fiz software, já fiz consultoria, já dei curso, já dei palestra, tudo que vocês possam imaginar. Então eu estou nesse mercado desde o início, fui coordenador do primeiro provedor de acesso no Brasil, que foi o Alternex. Criamos o primeiro kit de acesso, o Windows no Brasil, para a internet, as primeiras aulas sobre internet no Brasil. Então eu estou nessa brincadeira há bastante tempo. E eu acabei me descobrindo uma pessoa com facilidade para teorizar dentro do mercado, o que é uma coisa que normalmente não acontece. Ou o cara fica viajando na universidade, teorizando na universidade, né? Ou ele fica no mercado sem teorizar nada. E o que eu vou apresentar para vocês hoje é um cenário do que provavelmente vai acontecer nos próximos anos, a partir da revolução digital. Galera que tiver com pressa de ir embora, eu vou fazer um resumo muito rápido do que eu vou apresentar para depois mostrar o caminho das pedras, porque que eu cheguei lá. Eu geralmente peço para os meus alunos, quando alguém vai começar a fazer assim, guruzices, lá vem um guru falar de futuro, né? Eu sempre peço para os meus alunos levantar a mão e perguntar o seguinte: cadê a memória de cálculo dessas projeções que você está fazendo? Porque uma coisa é o cara chegar em casa com uma bola de cristal e dizer que o mundo está indo para lá, então ele é um profeta. Então existe uma diferença entre profeta e estrategista pesquisador. Eu me considero um estrategista pesquisador. Então eu vou apresentar para vocês o cenário e depois vou apresentar a memória de cálculos para vocês entenderem a lógica e poderem chegar à conclusão se aquilo ali faz ou não faz sentido o que eu vou dizer. Então, em resumo, o que eu vou defender para vocês, como se fosse uma espécie assim de hipótese. Nós estamos vivendo hoje, na sociedade, um fenômeno que se chama revolução cognitiva. Uma revolução cognitiva é a massificação do que a gente pode chamar, aí tem vários nomes,
tecnologias de informação e comunicação, tecnologias cognitivas, tecnologia das trocas. Então, nós estamos vivendo a massificação de novas tecnologias das trocas. Eu gosto desse nome, tecnologia das trocas, mas tem gente que gosta de TIC, informação e comunicação. Então, uma revolução cognitiva não é, por incrível que pareça, um fenômeno novo na sociedade. Aí começam as coisas novas. Não é a primeira vez que nós mudamos mídia na sociedade. Nós já mudamos a mídia quando a gente deixou de gesticular e começou a falar. Nós mudamos mídia quando a gente começou a escrever. Quando a gente começou a escrever e imprimir, que foi em 1450 com a chegada da prensa, e quando a gente criou as mídias de massa. Então, revoluções cognitivas são fenômenos cíclicos na sociedade. Então, uma das primeiras coisas que eu vou trazer para vocês é que a gente não é a primeira vez que nós estamos vivendo uma coisa desse tipo. E eu me abracei lá com o pessoal do Canadá, a Escola Canadense de Comunicação, que é um pessoal que estuda mudanças de mídia na história desde o século passado. Começando lá com o grupo do McLuhan e hoje com o Pierre Levy estudando o digital. Então eu vou apresentar para vocês uma abordagem macrohistórica de um fenômeno que se repete ao longo do tempo na história e tem características que se repetem. Tem causas que são comuns a esses fenômenos. E todas as abordagens que as pessoas estão fazendo em relação à internet é como Jesus tivesse trazido a internet, um disco voador trouxe a internet, é a era de aquário, a gente agora está mudando, etc. Não, já aconteceu antes. Então eu abracei com esse processo um campo de estudo novo, que se chama antropologia cognitiva, que é o estudo das mudanças de mídia na história. Então nós estamos vivendo um fenômeno, vocês imaginam que nós estamos vivendo um fenômeno. Esse fenômeno é como se a gente estivesse vivendo inflação, recessão, sem ter a economia para dar suporte para a gente. Nós estamos vivendo uma coisa que os preços custavam X e aumentaram de preço. Eu não sei o que eu faço com isso. Não, tem a economia que explica o fenômeno. A antropologia cognitiva é uma ferramenta fundamental para a gente entender que o que nós estamos vivendo agora já passamos por essas fases no passado. A revolução cognitiva que nós estamos vivendo agora, e aí eu comecei a brincar de antropologia cognitiva. Então, o que a gente faz com a antropologia cognitiva? Vai lá na chegada da oralidade há 70 mil anos, vê o que aconteceu lá, por que aconteceu, o que mudou, o que não mudou. Vai na chegada da escrita há 7 mil anos, o que aconteceu, o que mudou, por que aconteceu. Vai na chegada da escrita impressa há 500 e tantos anos, vê o que aconteceu, o que mudou, etc. Vai na chegada da mídia. Então a gente vai comparando para analisar o que foi, o que não foi, o que mudou, qual foi a causa. Então o diagnóstico que eu tenho hoje, e esse diagnóstico vem mudando com o tempo, porque é um aprendizado líquido que a gente vai conversando, vai discutindo, vai estudando e vai amadurecendo. Nós estamos vivendo uma revolução cognitiva, uma introdução de uma nova mídia que se assemelha muito à mudança que aconteceu há 70 mil anos. Para vocês sentirem a minha análise, qual é? Eu não digo para vocês que essa é a verdade, é a minha percepção. Não quer dizer que é a verdade. É a minha percepção que já mudou ao longo do tempo. Então nós estamos vivendo uma mudança que a única semelhança que eu vejo com a mudança atual foi uma mudança que aconteceu há 70 mil anos. Por quê? Porque nós estamos introduzindo no Brasil, no mundo, no planeta Terra, o Sapiens, nós estamos introduzindo uma nova linguagem.
Quais são as linguagens que nós temos? Nós tivemos os gestos, quando nós éramos uma espécie de pré-sapiens. Depois nós desenvolvemos a palavra em duas etapas, palavra oral, palavra escrita, e a palavra escrita em duas etapas, escrita manuscrita e escrita impressa. E nós estamos introduzindo hoje a terceira linguagem, que se chama cliques. Então vou repetir. Gestos, palavra, cliques. Aí vocês vão falar, tá bom, estamos introduzindo uma nova linguagem. Só que, quando a gente vai analisar essa chegada dessa nova linguagem, que é a terceira linguagem, nós vamos perceber que tudo, absolutamente tudo na vida do ser humano está estruturado em cima das linguagens. E se eu mudo a linguagem, eu mudo tudo na sociedade. Eu posso criar uma coisa chamada Uber e ter 5 milhões de motoristas e nenhum gerente para coordenar. Aí o cara vai dizer, isso não existe. Aí eu falo, então você não está vivendo no mundo hoje. O Uber não tem gerente. Então, olha só que loucura que você vai chegar. No momento que você muda a linguagem, você vai perceber que o modelo de administração que nós praticamos, todo o modelo em que as organizações estão estruturadas, que eu vou chamar de gestão, ele foi organizado por causa das linguagens que nós tínhamos. Gestual e palavras. No momento que eu crio os cliques, eu dou início a uma nova civilização. Essa nova civilização, ela se inicia com a nossa geração e ela vai mudar totalmente, absolutamente, tudo o que nós conhecemos hoje. Aí vocês vão dizer o seguinte, tá. E aí vocês vão dar uma dos meus alunos. Por que isso está acontecendo agora? Não aconteceu em 1970, quando a gente foi campeão no México, e não aconteceu em 1980, e não aconteceu em 1800, em 1900, e está acontecendo agora. E qual é o motivo que faz com que a gente precise criar essa nova civilização? E aí tem uma explicação bastante razoável para isso. E eu tenho a teoria da Prado Júnior. Vocês conhecem a Prado Júnior lá em Copacabana? Primeira rua de Copacabana, quando você entra na Barata Ribeiro, vocês conhecem? Então a Prado Júnior, ela é conhecida pela Rua dos Kitnets. Todo mundo sabe o que é kitnet aqui em Niterói, sabe, né? Aqui em Niterói deve ter kitnet também, não tem? Não, que eu não conheço. Então eu pergunto para não ficar, né? Eu tenho tio em Niterói, tenho primo em Niterói. Estou gozando porque eu tenho família. Ali na Santa Rosa. Então, boa noite. Cidadão está sexta-feira na Prado Júnior. Para passar o fim de semana na Prado Júnior. Tá certo? Então ele está lá na Prado Júnior, deitadinho no sofá. Todo mundo está imaginando a cena, ele no sofá, com aquela revistinha de programa para ver o que ele vai fazer no fim de semana. Antigamente eu dizia que ele estava balançando um Raider, mas o pessoal falou que Raider é muito 1.0, então ele está balançando uma Havaiana.
Todo mundo está imaginando a cena? O cidadão ali, né? Então, ele está ali, toca a campainha. E aí ele dá aquela passada ali na porta e dá aquela sombra no olho mágico. Não dá para dizer que não está em casa. Tá certo? 6 pessoas vieram de Niterói passar o fim de semana em Copacabana. Porque o pessoal de Niterói, eu sei, eu tenho um primo aqui, não avisa que vai passar o fim de semana. Então, o que eu quero perguntar a vocês é o seguinte. Então, olha só a situação. O cidadão está em casa, num kitnet, chegam 6 parentes de Niterói. Tá certo? Quais são as dificuldades que esses 7 cidadãos vão ter naquele kitnet no fim de semana? Por favor, quais são as administrações que têm que ser feitas? Espaço. Peraí. Vamos lá. Espaço. Vou botar comida. Que mais? Banheiro. Que mais? Cama e espaço. É isso que eu pensei, lençol, toalha, travesseiro, É logística, né? Logística. O que mais? Consenso, né? É verão, se for verão, vai precisar de um ar-condicionado. Calor. O que mais? Barulho, boa. Mais um, então. Mas que as atividades, né, que vão fazer entretenimento. Lazer. Lazer. Ainda tem o negócio do controle, R$10 o controle. Comunicação, vamos botar assim. E a privacidade, né? Isso, privacidade. Boa. Então, olha só, vou ler para vocês aqui o nosso diagnóstico do problema no kitnet da Praia do Júnior. Vou ler, hein? Espaço, comida, banheiro, logística, consenso, calor, barulho, lazer, comunicação e privacidade. Tem lógica dizer que essas pessoas, nesse fim de semana, vão ter que administrar esses problemas? Sim ou não? Sim. Beleza. Então agora vamos fazer o seguinte. Quantas pessoas... essa é difícil, hein? Quantas pessoas existiam no planeta em 1800? Quem chuta aí o número? 1.800. Milhões? Eu acho não, menos de 2 milhões, acho muito, 2 milhões é muito? Quem que chuta? 500 mais. 1 bilhão. 1 bilhão. Muito bem. 1 bilhão no planeta. Quantas pessoas tem no mundo hoje? 7. 7 bi. Então, olha só. Em 1800, nós tínhamos um kitnet com 1 bilhão. E chegaram 6 pessoas no nosso kitnet para 7 bilhões. Então, eu vou ler para vocês verem se as crises que nós estamos vivendo bate com o que a gente fez. Espaço, comida, banheiro / saneamento, logística, consenso, calor, barulho, lazer, comunicação e privacidade. Faz sentido? Então, vocês vão me perguntar, Nepô, nós já tivemos um aumento demográfico como esse? Nunca tivemos. Se vocês forem ver um pico, se vocês forem ver a demografia, o mapa da demografia é mais ou menos o seguinte, ele vem caminhando, sobe um pouquinho a partir de 1400 e pouco, chega aqui mais ou menos em 1800, quando a gente consolida a sociedade moderna com as revoluções liberais, inglesa, americana e francesa, que termina mais ou menos ali em 1800, a demografia faz assim. Nós começamos a fazer as revoluções industriais, revoluções na medicina, revolução científica, e nós conseguimos permitir que 7 bilhões de pessoas pudessem chegar a 2016.
Nós não olhamos isso, nós não aprendemos isso na escola, mas esse é o dado mais importante que a gente pode ter hoje na avaliação do futuro. Nós crescemos demograficamente 7 vezes nos últimos 200 anos. O Brasil, alguém chuta quantas pessoas moravam no Brasil em 1900? Mais ou menos? 30 milhões. O Brasil cresceu quase 7 vezes em 100 anos. E, obviamente, fez um planejamento espetacular na educação, na saúde, no saneamento. Tá certo? Nem que tivéssemos gestores suecos no Brasil, nós teríamos resolvido os nossos problemas, porque nós crescemos 7 vezes em 100 anos. Aí você vai falar, né, pô, que é isso aí também? 1.800, nós tínhamos que produzir por dia, não é toda semana não. Se todo mundo comesse razoavelmente 3 vezes ao dia, idealmente, nós estamos falando em 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. Hoje, quando o galo canta, nós temos que produzir 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Coloca todo o resto dessa complexidade. Transporte, saúde, educação, vestuário, e celular, tudo. Tudo multiplicado por 7 bilhões é complicado. Então, o que a gente tem que pensar diferente para entender o mundo que a gente está entrando? Quando eu escrevi esse livro aqui, Conhecimento em Rede, em 2006, foi o primeiro livro que falou sobre a Web 2.0 no Brasil. Eu e o professor da COP, Marcos Cavalcante. Esse livro aqui, a entidade que escreveu esse livro já desencarnou há muito tempo, tá certo? Porque esse livro aqui eu era muito bobinho quando escrevi esse livro. Mas esse livro tinha 2 partes. E nesse livro eu acreditava que as organizações atuais, elas iam continuar do jeito que elas estão. Peguei esse livro, botei debaixo do braço e saí fazendo consultoria em vários lugares para tentar implantar esse novo modelo que a gente está chamando hoje de uberização nas organizações. Não funcionou. Aí, 7 anos depois, eu escrevi esse livro pela mesma editora, Gestão 3.0, 2013. O livro também tem uma entrada que é análise, depois metodologia. Nesse livro, demorei para tomar coragem, mas eu tive coragem para escrever que as organizações atuais não vão sobreviver a este novo cenário. O modelo de administração que nós temos hoje está entrando em processo de obsolescência e de decadência. Aí vocês vão dizer, né, pô, como é que pode um modelo de administração da espécie entrar em decadência? Nós somos assim. O ser humano é assim. Nós não sabíamos disso, mas nós somos assim. Nós somos a única espécie do planeta que faz sexo, cresce que nem os malucos e não pede licença a ninguém. Vocês já viram 7 bilhões de elefantes andando? Não viram. Já viram 7 bilhões de lobos? Não viram. Já viram 7 bilhões de grupos de macaco? Não viram. As outras espécies, elas têm um modelo de comunicação e administração encapsulados na genética. O grupo de lobos tem lá 30. Se passar de 30, começa todo mundo a passar fome. Os elefantes são 50. Se passar de 50, começa a passar fome. Eles não têm. Ah, bom, já que está todo mundo com problema, vou inventar um celular, vou criar aqui um WhatsApp, vou fazer o Facebook. Não tem isso na brincadeira dos lobos. É tudo encapsulado, é genético. Qual foi a descoberta que eu tive, que eu já coloquei nesse livro aqui, Gestão 3.0? Nós somos uma tecnoespécie. Nós temos uma tecnocultura.
cultura. E nós podemos crescer demograficamente porque nós somos tecnoculturais. E se nós não mudarmos a tecnocultura, nós entramos em crise como nós estamos agora. A crise do mundo hoje não é a crise do sistema do livre mercado, não é a crise da república, não é a crise que os políticos são mauzinhos, não é a crise que a net não atende legal, não é a crise que os bancos não são bons, que eles são mauzinhos. Não. A crise que nós temos hoje é o seguinte: as nossas linguagens, a nossa tecnocultura, o nosso modelo de administração está obsoleto. Não está pronto para atender 7 bilhões de pessoas. Ponto. Nós perdemos o controle dos taxistas, perdemos o controle dos políticos, perdemos o controle das organizações. As organizações mandam na sociedade. É o cachorro, o rabo balançando o cachorro e o cachorro sendo balançado pelo rabo. É isso, ponto. O taxista chega para você, você chega no aeroporto cansado, pede para ele fechar o vidro, ele não vou fechar o vidro. Isso, se só quiser descer, só pode descer. Isso há 2, 3 anos atrás. E você ia reclamar para quem? Para a Prefeitura do Rio de Janeiro, em que eu trabalhei 3 anos lá, em que tem 10 mil ônibus e 40 fiscais? Aí você vai chegar lá e reclamar do motorista de ônibus da Ilha do Governador, dizer que ele está muito nervoso, e aí ele briga com o passageiro, e ele cai do viaduto e morrem 10 pessoas. E o cara vai dizer: eu não tenho fiscal suficiente para fiscalizar. É óbvio que não tem. É muito ônibus para pouco fiscal. E nós não temos linguagem para resolver o problema. Aí o que faz o Uber? O Uber olha para essa nova linguagem e fala: vamos controlar os motoristas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um aplicativo e vou botar o gerente atrás do motorista. Como você vai fazer isso? Eu mato o gerente, corto ele em pedacinhos, jogo no oceano e todo mundo vira gerente. E eu boto lá o gerente atrás do cara. E o cara está dirigindo e o cara está lá com a estrelinha. Vai dirigir mal? Quero ver se vai dirigir mal. Porque eu vou te dar uma estrelinha aqui. Se você não tiver 4.7, tu vaza da plataforma. Tá dando para entender por que o Uber está chegando? Nós vamos recontrolar os motoristas de táxi. É óbvio que se eu estou dando estrelinha para o motorista de táxi, o que eu vou fazer amanhã? Eu vou dar estrelinha para político. É rápido. A passagem vai ser muito rápida. As pessoas falam assim: se eu já estou metendo estrelinha no motorista de táxi, eu vou meter estrelinha em político. Porque os políticos estão descontrolados. Todo mundo sabe que eles estão descontrolados. Está na hora de controlar esses caras de novo. É essa crise que a gente está passando. Falta ferramenta de controle da sociedade. E isso se chama uberização. Uberização de tudo. Uberização das mentes e das almas. Eu estou uberizando as mentes e as almas de vocês. Não sei se vocês estão sentindo. Está vindo a uberização. Sabe aquela coisa? Sai desse corpo que não te pertence. Vou dar estrelinha. Vocês também vão dar estrelinha para mim. Então, o que é a grande novidade do novo milênio? A grande novidade do novo milênio é a introdução dessa nova linguagem, que permite criar um novo modelo de administração. Aí você vai falar assim: quando eu fiz uma entrevista na Época Negócios em outubro, que eles escolheram as 15 melhores do ano passado e botaram essa. Eu levei tiro, facada, tive que andar com boné e de óculos escuros, porque o título da matéria é assim: vamos acabar com gerentes. Aí eu tive que sair de óculos escuros e de boné na rua, porque o que tinha de gerente querendo saber quem é esse cara. Aí o pessoal veio dando porrada, porque disse assim: não dá para acabar com o gerente que vai virar bagunça. Aí eu falei: eu não estou propondo acabar com o gerente no modelo da gestão. Eu não acho que dá para acabar com o gerente numa cooperativa de táxi, nem acabar com o gerente de uma loja, nem acabar com o gerente de uma hidrelétrica, porque não pode acabar.
Porque a linguagem que o gerente tem é a linguagem que nós tínhamos. Qual era a linguagem? Ele recebia uma informação oral ou escrita ou gestual, às vezes gestual também. Né? Você sabe que às vezes os caras já fazem gestos para os gerentes. Então era uma mensagem gestual, oral ou escrita. Eu tinha que processar aquilo por uma pessoa de carne e osso. Eu tomava a decisão e o nome disso se chama gestão. Porque a linguagem pede ou um gestor de carne e osso. Quando eu introduzo o Uber, eu mato a necessidade de ter esse interpretador oral escrito. Porque quando eu começo a clicar, eu vou dando informação, eu vou me comunicando e vou dizendo para as outras pessoas que aquele motorista não está legal. Eu digo para uma inteligência artificial da plataforma que toma uma decisão. É o que acontece no Mercado Livre, é o que acontece no Airbnb, é o que acontece no Facebook, é o que acontece no YouTube, é o que acontece no Google. É a comunicação dos cliques. Ah, mas eu não gosto dessa comunicação dos cliques porque, sei lá, não sei, um clima. Sai matando gente na rua, vai para a Central do Brasil, sai matando gente. Nós temos que assumir, eu falo para os meus alunos o seguinte, todo dia de manhã, acordar de manhã, olhar para o espelho e falar assim, nós somos 7 bilhões de pessoas, nós temos que entender isso. Eu já fiquei engarrafado no metrô em São Paulo, em pé. Não foi assim, no minhocão. Foi no metrô, parado, em pé, esperando sei lá o quê. Eu perguntei para o cara, o que é isso? Ele falou, isso aqui é um engarrafamento de pessoas. Eu falei, ah, legal. Então a gente vai para o cinema, tem problema, vai para a fila, tem problema, vai para o médico, tem problema, vai para a justiça, tem problema, tem tudo problema. Porque o modelo que nós criamos no passado é um modelo que foi estruturado por uma complexidade. Nós multiplicamos essa complexidade por 7, objetivamente, e subjetivamente por muito mais. Primeiro que objetivamente ninguém tem o mesmo número de sapato, ninguém usa a mesma calça, ninguém tem o mesmo óculos, ninguém tem a mesma escola. Já é um problema objetivo. Agora tu imagina a subjetividade. Eu gosto de vermelho, eu gosto de azul, eu gosto de rosa, eu gosto de vermelho, não sei o quê, papai, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Vai fazer um churrasco, todo mundo sabe, faz um churrasco para 20, não precisa de planilha, mas faz para 200 para ver se não precisa de planilha. Aí começa, eu não gosto disso, não gosto daquilo. No final todo mundo fala, cada um traz o seu, ninguém enche o saco. Porque precisa dividir. Então, o diagnóstico é esse. Aí vocês vão falar, tá bom. E aí tem a ver com esse livro, a parte 2 desse livro de 2013, e esse livro que eu escrevi esse ano, que é o Administração 3.0. Esse livro, Administração 3.0, comparando aqui, esse livro de 2006 é lixo. É lixo. Esse livro de 2013, que ainda está vendendo nas livrarias, não é lixo porque ainda tem muita coisa que está aqui também. Ainda tem muita coisa. Só que nesse livro de 2013, eu passei a metodologia que eu criei em 2013, que era uma metodologia prospectiva. Como é que eu migro uma organização tradicional para o novo modelo? O livro de 2006, a ideia era migrar por dentro. Não é possível. Nós hoje estamos vivendo um fenômeno, que é um fenômeno assim, são 2 modelos de administração incompatíveis entre si. Isso é uma característica de uma revolução cognitiva. É complicado? É complicado. Eu não gostaria de estar vivendo isso, já quero me aposentar? Pode se aposentar. Mas é isso que nós estamos vivendo. Não adianta dizer, eu não quero entrar nisso. Não adianta. Não é uma reengenharia que vê um consultor dizer que você quer fazer ou não quer fazer. Não é essa a possibilidade. Isso está mudando, está vindo de fora para dentro. A garotada já mudou, já é outra coisa. Então não é uma coisa assim opcional. Então, o que nesse livro de 2013 eu sugeri para poder ajudar os meus clientes?
criar um laboratório de migração externo à organização. A organização continua ganhando dinheiro dela, a organização continua indo até o final, no último cliente, raspar o último tacho da panela. Ótimo! Porque quando eu botei esse livro de 2006 no mercado e fui para as organizações, a galera falou para mim o seguinte, e estava com a razão: Nepô, você está atrapalhando a organização. Os processos estão estruturados. Você está propondo uma mudança de modelo de administração que vai atrapalhar. E eu percebi que eles tinham razão. E foi aí que eu percebi que a gestão continua. Aonde puder continuar, vai empurrando com a barriga, mas ela está ali. O que nós estamos vivendo, e aí, obviamente, nessa época de 2016, não tinha ainda a explosão no Facebook, não tinha explosão, não tinha ainda Uber, não tinha aplicativo de táxi, não tinha nada disso, a gente estava tateando. Então, tanto que ali em 2013 também não tinha o Uber com essa cacetada que está tendo hoje. Nesse livro a gente já botei, uberizar, porque e como uberizar uma organização tradicional. Eu já vou na onda do Uber, que está prestando um favor enorme para a gente. Então esse laboratório eu implantei na Prefeitura do Rio. Durante 3 anos eu trabalhei com a Prefeitura do Rio. Quando o Índio da Costa, migração, hoje tem laboratório, pode te dar, João, laboratório de inovação colaborativo, inovação aberta. Mas se você me perguntar lá em casa, qual é o nome que eu daria lá em casa? Laboratório de uberização. Porque é isso que tem que fazer. Então, qual é o problema? É assim que eu estou vendo o cenário. Infelizmente, depois de 20 anos, a realidade me parece que é essa. Gestão é uma coisa. Tem uma lógica, porque trabalha numa linguagem. É o modelo de administração que nós temos a partir das linguagens que nós tínhamos. A uberização é outro modelo de administração que usa uma nova linguagem e que não tem nada a ver com isso. Isso aqui é kiwi, isso aqui é tomate, isso aqui é kiwi. Não adianta plantar pé de tomate e rezar que vai nascer kiwi, que não vai nascer kiwi. Eu posso ter, digo para você, não adianta, tomate não nasce kiwi. Pode rezar, pode botar o que você quiser, pode o agrotóxico que quiser, não vira kiwi, porque são coisas diferentes. O Uber administra os motoristas dele via inteligência artificial, cliques, e não tem carteira assinada. Não pode ter a carteira assinada, porque se tiver a carteira assinada, o motorista não sai da plataforma. Aqui você tem carteira assinada. O Uber não é responsável, olha só que bacana, o Uber não é responsável pela corrida. Olha só que a diferença. O Uber não é uma empresa que faz corrida de carro. O Uber é uma empresa que junta pessoas que querem fazer corrida de carro. O Airbnb não é uma empresa que aluga apartamento. O Airbnb é uma empresa que junta pessoas que querem trocar aluguel de apartamento. A responsabilidade dele é fazer com que essa relação seja a melhor possível. E a empresa que está aqui é uma empresa que é responsável pelo aluguel, que é o hotel, a cooperativa de táxi e todas as coisas que estão. Ele é um direto, é uma espécie de franquia. É uma hiper franquia, se vocês quiserem. E isso é muito mais barato, é muito mais prático e é muito mais aderente a 7 bilhões de pessoas. Não aconteceu de ninguém nunca processar o Uber, não? Acho que até na Índia, um negócio desse. Não, mas isso é tentativa, é resistência. Não, tentar processar, pode tentar. Resistência, querer matar o presidente do Uber, prender os caras, querer bater nos motoristas. Mas, objetivamente, é o seguinte, isto aqui resolve o problema que nós tínhamos lá na prefeitura, por exemplo, de 10 mil ônibus e 40 fiscais. O que eu faço? Eu coloco
1 milhão de fiscais nas ruas com aplicativo. E o motorista que não cumprir os requisitos, ele vaza da plataforma. Vocês têm dúvida que vai caminhar para isso? Pode rodar a baiana, pode brincar, pode fingir, pode não sei do que, mas vai caminhar para isso. A não ser que tenha um acidente nuclear, alguma coisa, morra aí 3 bilhões de pessoas e volte para 4, aí a gente vai adiar essa uberização. Perguntas? Os sindicatos. Hã? Os sindicatos. Acabou com essa história. A partir do ano 17, você não precisa sindicato. Não, vai sumir, morreu. Se você não tem empregado, você não precisa de sindicato. Não, os motoristas são empregados. Olha só, essas questões que é o seguinte. Talvez as companhias de táxi vão migrar, vão uberizar. Olha só, o que acontece, eu vou falar uma coisa em relação a isso que você perguntou. Isso que você perguntou. Quando a gente fala essa questão do trabalhador, eu já pensei muito sobre isso e vou dar minha opinião sobre isso. Que é um posicionamento político em relação a essa situação. Hoje, o bacana é você defender o trabalhador. O que nós vamos caminhar agora é a defesa intransigente do consumidor, que é a maioria das pessoas. É melhor para o consumidor? É o que está valendo. Não interessa. Ah, mas o trabalhador vai perder. 10 trabalhadores vão perder, 50 vão perder, e a massa vai ganhar. O que é bom para o consumidor? O consumidor é a maioria das pessoas. Então a gente vai viver um movimento político, o movimento político mais radical que nós vamos ter daqui para frente. Vocês podem anotar, falar, tem um maluco lá em Niterói que falou isso. É o seguinte, os movimentos políticos que vão surgir, que vão bombar daqui para frente, é quem defender o consumidor intransigentemente, independente de qualquer coisa. Porque o consumidor é o que deveria mandar e o consumidor deixou de mandar. E as corporações e o corporativismo passam a mandar no consumidor. Ah, porque isso aí atinge os interesses do trabalhador. Meu irmão, primeiro o consumidor. Depois a gente vê como é que vai ficar as outras situações. Consumidor é todo mundo. Eu tenho que me preocupar com a maioria. Quem é a maioria? O consumidor. Então o Uber. Ah, os taxistas estão perdendo. Estão perdendo. Agora, eu entrevistei há mais ou menos um mês um taxista que virou para o Uber. Alguém está proibindo o taxista de ir para o Uber? Não. Alguém está proibindo criar um outro Uber? Eu entrevistei também. Cabify, concorrente do Uber. Aí já vem com preço fixo, já tem um call center para o motorista, já apresenta outras coisas. Daqui a pouco vai chegar o Uber, daqui a pouco vai chegar o Uber. E vão aparecer uma opção de coisa. De repente vem um carro autônomo e vai começar os caras que programam o carro autônomo. Quem que vai programar o carro autônomo? Tem que ter alguém. O carro autônomo vai ter manutenção. Vai ter um robô? Não. Vai ter alguém que trocar o pneu do carro autônomo. Então vai ter alguém para trabalhar. Então a gente tem que... Eu acho que a gente está meio intoxicado por essa questão, que qualquer coisa que você fala, os direitos do trabalhador, meu irmão, o negócio é o direito do consumidor. Porque a gente agora vai ter que quebrar esse corporativismo que está matando o consumidor. O taxista vai para a rua e o consumidor fica olhando e fala, ah, beleza, então, vou de Uber. O crescimento do Uber foi por causa dos taxistas também. O pessoal ficou com raiva, porque está maltratado pelos taxistas há muitos anos, e aí agora que pintou uma coisa melhor, o cara não queria deixar acontecer. O pessoal falou, tá, vamos Uber. Quais outros setores você vê uberizados com maior velocidade? Boa pergunta, ótima pergunta. Então, olha só, primeira coisa, tudo que for autonomia de baixa complexidade já está sendo uberizado fortemente. Pedicure, manicure, cabeleireiro, personal trainer, personal cachorro, acupuntura, tudo que o cara puder atender em casa, médico, tudo que o cara puder atender em casa, etc. tal, vai uberizar. Chefe de cozinha é uma tendência forte de uberização. Ah, mas não vai ter as outras coisas? O que acontece que é interessante? As pessoas acham que o problema é acabar a empresa. O problema não é acabar a empresa. O problema é a perda de valor que você vai sentindo aos poucos. O cara viajava para a Europa,
Depois ele vai começar a passear em Buenos Aires. Depois ele passa a ir para Iguaba Grande. Depois vai para Iguaba Pequena. E vai chegando, né? Depois vai para Micro Iguaba. Porque vai contando. Vamos pegar uma coisa do tipo TV Globo. Vocês imaginam se a TV Globo tivesse no mercado de ações antes do Google? TV Globo devia valer R$60 a ação dela. Hoje a TV Globo vale R$10 no mercado. Perdeu audiência, perdeu o poder aquisitivo da audiência que ela tinha, e o principal, o jovem não assiste mais TV Globo. Só qual é a minha previsão? O Google vai comprar. Barato. Não vai ser agora, mas vai comprar. Você vai vendo nos Estados Unidos, essas empresas de tecnologia estão comprando esses jornais todinhos antigos. Washington Post, vários jornais estão sendo comprados. Por quê? Não conseguiram se reinventar. O que a TV Globo tinha que fazer? A TV Globo tinha que criar o YouTube. O nome que vai ter. Eu vou contar uma história para vocês verem como é que a gente tem dificuldade de pensar esses assuntos. Vai fazer mais ou menos uns 4 anos atrás, eu consegui uma grana para inventar fazer um Orkut, na época, né? Acho que mais que 4 anos, um Orkut, um software que simulava o Orkut para colocar dentro das empresas. Fui lá no pessoal da inovação da Infoglobo e vendi a ideia para eles. E eles toparam. Acho que uns 6 anos atrás, ou 5 anos atrás, nós criamos no Globo uma coisa chamada Globo Onliners, que era uma rede social de leitores que participava do jornal, criando microblogs sobre vários assuntos. Passou um tempo, o jornal achou que aquilo não dava dinheiro, não conseguiu botar anúncio nos microblogs, que é que o Google faz, o YouTube faz, fechou. Ano passado, o The Guardian ganhou um prêmio de inovação no jornalismo, porque lançou uma rede social de leitores, coisa que a gente já tinha feito há 6 anos atrás aqui. E o nego fechou. Então, as pessoas, é uma questão de paradigma. As pessoas não conseguem quebrar o paradigma antigo. Eu, inclusive, estou agora com uma reza que eu tiro o paradigma antigo em 3 dias. E uberizo a pessoa. A pessoa fica totalmente uberizada. Porque a pessoa tem que... É difícil, porque o que acontece? Você tem que pensar de uma forma diferente. A confiança passa a ser feita de uma forma diferente. O controle é feito de uma forma diferente. Um conjunto de interesses que hoje estão ligados ao controle passado perde interesse. Então é um momento muito difícil de migração. Fala. O senhor está falando dessa forma, eu acabei de vir uma reunião do Fórum Intersindical da Igreja do Prefeito e participei de tarde de uma palestra com a Domingos. Nós estamos discutindo uberização. E o Brasil está comemorando, na próxima quinta-feira vai ser assinada a lei do Crescer Sem Medo, aonde vai ser permitido os salões de beleza contratar pessoas para trabalhar com pessoas. Então, aí nós temos o gap que existe entre a legislação e a economia. Quando a gente já está falando de a mão invisível de Adam Smith fazendo as coisas acontecerem, o nosso Congresso está discutindo ainda proteção legal sobre as ações das atividades econômicas. Então, essa dicotomia Boa noite. é o que faz o entrave, porque ao invés de nós estarmos discutindo meios de fazer com que Tem cadeira aqui. participe diretamente da economia, os sindicalistas, eu acabei de vir em uma reunião com eles, estão preocupados em formalização e proteção legal para a manutenção dos empregos. Então, falando se relaciona com a confiança que a gente precisa repensar essas coisas. A gente está vivendo 2 Brasis. O Brasil que efetivamente está acontecendo a despeito dessa crise econômica, mas que está em evolução, e o Brasil do século XX, que
que ainda está discutindo as questões sindicais, achando que o sindicato consegue preservar emprego e achando que a legislação nossa vai fazer com que as relações empresas sejam normatizadas. Então, a gente está vivendo uma ruptura, né? E Schumpeter falava sobre isso. Eu vejo essa sua fala com a teoria de Schumpeter, né? E é exatamente isso. Nós estamos fazendo a destruição para novos modelos. E o Brasil está discutindo coisas do século XX, gente. É macro destruição e macro mudança. Tem uma coisa que eu dei uma entrevista para o Instituto Mises, que saiu essa semana, sobre liberalismo 3.0. Eu escrevi um livrinho sobre liberalismo 3.0. E uma coisa que eu disse nessa entrevista, e que eu acho que é importante perceber, é o seguinte, que tem a ver com essa coisa da cabeça. E tem a ver com essa discussão que o Guedes faz sobre geração Y. O McLuhan, que é um dos teóricos da Escola Canadense de Comunicação, ele dizia, no século passado, que o meio é a mensagem. Aí perguntava para ele, e a mensagem? Explica. Aí ele falou, independente do canal da televisão que você está vendo, a televisão está fazendo a sua cabeça, está mudando a sua cabeça. Então, o que ele introduz na ideia? Ele está introduzindo na ideia o seguinte, existe, e aí é a minha interpretação, existe uma plástica cerebral. Essa plástica cerebral, quando ela entra em contato com mídias, o nosso cérebro, involuntariamente, sem pedir licença para ninguém, ele se altera. Ele se adapta. Vamos supor que ele está assim. Ele começa a mexer com um aplicativo, não sei do que, ele dá uma arrumada para poder se ajustar. Então tem a parte, digamos, orgânica, que demora muito mais tempo para mexer, a plástica cerebral que mexe rápido e as mídias que mudam e que vão fazendo essa mudança. Então, porque é a única explicação lógica, apesar de eu não ter feito ressonância magnética na cabeça desses jovens, mas é a única explicação lógica para você explicar 2013. A garotada foi para a rua numa manifestação em 2013. Manifestação não é a primeira vez que as pessoas vão para a rua. Não é a primeira vez. Só que as pessoas vão com seu cartaz, dizem que não querem carro de som, não querem palavra de ordem, não querem sindicato, não querem partido. Não querem prefeito, não querem político, não querem professores, não quer bilheteiro de cinema, não quer nada. O que essa galera foi dizer? Eu quero uberizar o mundo. Porque lá dentro deles, eles já estão uberizados. A cabeça da garotada já mudou. Então, essa brincadeira que as pessoas estão querendo de empurrar com a barriga, os movimentos, eu contei isso, eu tenho um filme que eu passo para os meus alunos, 1450, eu passo um filme chamado Lutero, 1500. Eu fiz uma análise desse filme no meu canal do YouTube. Várias cenas e tal, mostrando a comparação entre o momento atual e 1500. Uma igreja católica totalitária, ninguém podia pensar diferente, né? Os reis mandando, os papas mandando, né? Um distanciamento da população das organizações, um distanciamento da população dos políticos, das estruturas, tudo igual. Concentração de mídia e rápida descentralização. O que o Lutero falou lá na época? Eu quero interpretar a Bíblia. O Papa está interpretando de um jeito, eu acho que tinha que interpretar de outro. Quase foi para a fogueira. Só não foi para a fogueira porque a galera lá segurou a onda dele, os príncipes que tinham interesse no discurso do Lutero. Mas o Lutero, quando você vai analisar o filme do Lutero, o que ele está defendendo não é a interpretação da Bíblia. Sabe o que o Lutero está defendendo? A escrita impressa, a nova linguagem. E o que essa garotada foi, tem lugar aqui, ó. O que essa garotada foi defender foi a nova linguagem. E o que vai mudar o mundo agora é a massificação dessa nova linguagem. Ó, tem uma lista aqui, pro pessoal que chegou depois, vai ter um sorteiozinho aqui do livro. Eu não sei também.
Opa, Essa cadeira. Eu já assinou aqui? já. Professor, Fala. só aproveitando o gancho dele do sindicalismo, gostaria do que você está falando, ser um prognóstico que você dá para o Brasil, porque desde a questão do PT chegando à instância federal no governo, a gente teve um aumento, um boom de sindicalismo muito grande. Sindicatos surgiram, assim, por dia, uma coisa absurda. A estatística nacional, vamos dizer, de dezenas para milhares hoje em dia. Eu queria saber como você vê essa grande massa de sindicalismo que a gente tem na interferência disso que você fala. A uberização. Tanto é que ele está falando da interferência da reunião dele, dessa discussão do sindicalismo, e eles querendo avançar na questão econômica. Eu acho o seguinte, vamos supor, se a gente imaginar e projetar que nós vamos ter uma uberização da sociedade por uma demanda do consumidor, que quanto mais Uber tiver, ele mais vai querer Uber, o que nós vamos ter, na verdade, são micro fornecedores. É mais assim, empreendedorismo do que do conceito que a gente tem hoje de trabalhador. Vai todo mundo meio que ser microempreendedor. Muita gente fala o seguinte, e aí eu acho que tem uma discussão muito interessante aí. As pessoas falam assim, Nepo, você está falando de descentralização, de uberização, mas o Uber tem o Uber. Então você centraliza. O Facebook centraliza. O YouTube centraliza. O meu palpite, vendo isso como um filme e não uma fotografia, é que não vai vingar essa centralização desses modelos. Eu não sei se vocês já tiveram contato com uma coisa chamada Bitcoin. Bitcoin é uma moeda descentralizada que, para você entender como é que funciona aquilo, é um negócio complicado. É uma espécie assim de Napster com torrent de moedas em que você acaba com os bancos centrais. Você acaba com a moeda local e você descentraliza a moeda. Nós tivemos num evento agora da Fintech, a galera lá falando assim, chega lá a garotada da Fintech assim, quem que nós vamos matar? Os bancos, as casas de câmbio, quem que nós vamos uberizar? Quem que nós vamos colocar o Bitcoin em cima desses caras? Fica lá a galera tentando. Tem uma porção. E aí, eu não sei se vocês têm acompanhado nos Estados Unidos, o surto de inovação nos Estados Unidos. O pessoal está colocando chip, inteligência, em tudo. No travesseiro, no espelho, no vaso de planta, no cachorro, na bicicleta, no prato, na xícara, no micro-ondas, tudo tem chip agora. Tudo é inteligente. Tudo fala com tudo. Aí o cara fala assim, eu estou querendo inventar um copo inteligente. Aí ele coloca lá um videozinho de 3 minutos e pede dinheiro, uma galera faz uma vaquinha e dá dinheiro. Acabou o banco financiando. Esse surto de inovação é um negócio gigantesco, não tem como parar esse surto de inovação. Nepo, você está falando isso, mas daqui a 20 anos, não é daqui a 20 anos. Entra no YouTube e coloca lá. Inovação, invenções, para você ver que tem todo dia 10, 20, 30, 40, 50 coisas acontecendo. E os caras botando e ganhando dinheiro. Quer dizer, aquela ideia de que você chegava e ia para um banco, poxa, você não quer me emprestar uma grana? Pô, estou precisando fazer um projeto, aí o gerente, não sei, sabe? O próprio consumidor que vai comprar já bota o dinheiro adiantado e depois recebe. Tem aparecido muito no Shark Tanks lá de fora dos Estados Unidos, as empresas que estão lá com dinheiro, os grandes tubarões, começaram todas exatamente como está falando. Jogaram na internet. Modelo de startup. As pessoas, exatamente, modelo de startup. As pessoas jogaram na internet uma ideia, como você falou, quero fazer um cálculo. E aí as pessoas que teriam interesse, $10, $100, $50, mandou. É uma matéria que eu trouxe que a gente recebeu aqui, ó. Matéria de capa. Exatamente, ó. Isso aí. Então, essa estrutura, então estou mostrando para vocês, assim, mudanças significativas, mas existe um elo, na minha opinião, entre tudo isso. Existe.
um crescimento demográfico de 1 para 7 bilhões que tornou a nossa sociedade obsoleta, insustentável. Problemas como esse da Prefeitura do Rio, que tem 10 mil ônibus e 40 fiscais, não tem solução. Não é má vontade, não há solução. Não adianta botar 400 fiscais, porque vai gastar dinheiro, vai depois não pagar o 13º e não vai resolver o problema. Você está falando de uma prefeitura, de multiplicar isso para todas. Imagina. Então, olha a situação. Você está com essa crise. Aí vem uma nova linguagem, novas organizações. Essa galera, esse modelo vai comer tudo. Aí meus alunos falam, mas uma petroleira vai virar Uber? Uma hidrelétrica vai virar Uber? Depois tu tá viajando na maionese, uma hidrelétrica nunca vai virar Uber. Aí eu falo assim, mas será que a gente vai ter hidrelétrica? O que não, na minha opinião, o que não conseguir ser uberizado não vai continuar existindo. Hoje as pessoas estão falando em venda de energia um para os outros. Daqui a um tempo está todo mundo fazendo energia. O cara está lá em casa, pô, tô duro, vou botar aqui um... E depois vocês têm que... Existe uma outra coisa complicada que a gente tem que começar a pensar. Nós hoje começamos a mexer na genética. Porque até agora, eu estou falando de um sapiens inalterado. Eu estou falando que nós somos tecnoculturais porque nós temos órteses. Nós trabalhamos com órteses. E se a gente começar a mudar e introduzir próteses? E se a gente começar a mudar os nossos próprios DNAs e começar a dizer, será que a gente precisa comer 3 vezes ao dia? Será que a gente não pode se alimentar de sol? Aí o pessoal já vai falar, hoje eu não vou para a praia que eu estou gordinho. Vou ficar debaixo da barraca que eu não quero engordar. Estou de dieta. Mas é uma possibilidade que a gente tem que pensar. Então, eu acho que a gente tem que abrir a cabeça, porque nós estamos vivendo uma revolução civilizacional que, na minha avaliação, só tem comparação a 70 mil anos, só que 70 mil anos tinha meia dúzia de sapiens circulando no mundo. Hoje nós somos 7 bilhões. O avião está voando, nós temos que fazer a manutenção do avião, desligar o avião e não pode cair. Última pergunta, fala. Isso. Fala. Até onde a uberização ela é benéfica? Até onde pode evoluir sem ter efeitos colaterais? Isso é uma ótima pergunta. A questão que a gente tem é a seguinte. Toda a tecnologia, ela é uma inevolução. A gente não pode ver uma tecnologia apenas como evolutiva. Ela traz problemas. Quando a escrita chegou, as pessoas perderam memória. Quando a calculadora chegou, nós perdemos memória. Quando chegou os livros, e aí começou a massificar os livros, o pessoal que era considerado intelectual tinha lido tudo. E aí começou... Vai haver uma superficialização do conhecimento? Acredito que vai. As pessoas vão ter mais capacidade de trabalhar em equipe do que você saber muitas coisas, etc. Papá. Eu estou falando hoje de wazerização da escola. Não é, já botei uberização, já é wazerização. Você já não tem problema de conteúdo na escola, você já não tem problema de professor, e você precisa do quê? Você precisa de roteiro. Porque a escola tem 3 coisas: certificação, o que a escola dá? Certificação, conteúdo e roteiro. Conteúdo você já tem, certificação você já não precisa mais. O cara vale pelo que ele sabe e não pelo que o diploma que ele teve. Então vai sobrar o roteiro. Então o roteiro é o quê? O Waze. Você quer estudar o quê? Eu quero estudar
um problema da energia distribuída solar em regiões de baixa incidência solar. Aí qual é o melhor roteiro para estudar isso? Aí você vai fazendo o seu roteiro. Não é uma escola que vai fazer isso. Você vai pegar o vídeo de um maluco, não sei lá, na Índia, que alguém indicou. Você vai pegar um cara que está dando aula na casa dele 3 vezes. Você vai fazendo, é o roteiro Waze. Tem um cara, o prefácio do meu livro sobre ensino 3.0 é o reitor da Estácio, que ele diz uma coisa fundamental. Educação, inovação na educação é qualidade na quantidade, quantidade na qualidade. Não adianta criar um Pedro II de excelência para meia dúzia e não adianta criar uma universidade de massa com a qualidade péssima. Então você tem que wazerizar. Ah, não vai wazerizar porque as pessoas não querem, tem um sindicato de professores. Pode reclamar, pode chorar, não sei o que, papá. Mas vai acontecer. Pode demorar, mas vai acontecer. Por quê? Porque as pessoas vão dizer, não tem mais condição de ser assim. O movimento, vocês já sentiram que o movimento de mudança. O Brasil é uma experiência espetacular em termos de laboratório. O Brasil é um exemplo para o mundo. Porque o que nós fizemos aí nos últimos anos no Brasil, ninguém acredita. Um país que todo mundo aí era meio perdido, está todo mundo agora, qualquer coisa que acontece, o cara já acorda de manhã, já tem 40 WhatsApp contando tudo, com os comentários, com os memes, com os assuntos, com tudo, com tudo. O Brasil tem essa facilidade, é um país oral, muito oral, tem uma cultura oral. Fazer uma avaliação do nosso encontro, uma palavra para tuitar. Uma palavra de tweet. O que você achou do nosso encontro? Qual é a palavra que você resume o encontro? Ótimo. Aprendizado. Aprendizado. Qual é a palavra? Inovação. Inovação. Estou tentando colocar uma palavra, mas não estou conseguindo. Eu vou ter muito que pensar. Chegou depois. Uber. Direção. Surpreendente. Uberizante, gostei que fala. Tá adjetivou, né? Christian. Medo. Startup. O pessoal chegou, fala. Clique. Instigante. Insights. Guedes. Comprado. Então, o que acontece? Nesse livro aqui, eu coloquei as formigas. Botei as formigas. Então, o que acontece? Quando a gente... E aí é uma característica da espécie humana. Se a gente se imaginar como uma espécie mutante, tecnomutante ou tecnocultural mutante, nós fomos mamíferos ao longo desse tempo todo. As nossas linguagens são todas linguagens mamíferas, de ruídos. Mesmo que seja impresso, são ruídos, são sons. Quando a gente começou a crescer demais, o Uber e o Waze é uma imitação muito forte dos insetos, principalmente das formigas. Se você olhar as formigas, e você vai estudar as formigas são assim. Digamos aqui tem um caminho, tá certo? Tem 2 caminhos aqui. Lá vem a formiguinha. Pá, tem esse primeiro caminho, tem esse segundo caminho. Aí a formiga olhou para esse caminho, foi até lá, não tinha comida. Nesse caminho aqui tinha comida. Aí a formiga veio aqui, viu que tinha comida, identificou qual é a comida, que é essa câmera aqui, gostou e tal. Aí o que ela vem, quando ela sai daqui, o que ela vem fazendo? Ela com a bundinha dela, ela vem curtindo. Ela vem passando o rastro. Ela vem com a bundinha curtindo. Isso no laboratório dá para ver. Quando ela vai, a bundinha dela é picotada, é tracejada. Quando vem, é um rastro contínuo. Aí ela deixa o rastro dela aqui, no caminho, e avisa, tem comida ali. Aquela galera toda que está vindo, não tem o gerente aqui
mandando vir um administrador central, um coordenador para dizer que é aqui. Não tem isso. Como é que as formigas fazem? Ela vem por aqui e fala assim, a galera está curtindo esse vídeo aqui, opa! Aí vem todo mundo curtir. E conforme o nego vai passando com a bundinha, vai curtindo, o vídeo vai subindo. Quem que faz isso é formiga. E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente cresceu demais. Então a gente está começando a adotar, nós estamos saindo do ambiente líder alfa dos mamíferos e começando a criar uma sociedade descentralizada das formigas. Aí a pessoa vai dizer, eu não quero virar formiga. Não. Nós estamos adotando a comunicação das formigas para voltar a ser humanos. Olha que confusão. Porque se a gente não adotar a comunicação das formigas, sabe o que vai acontecer? Nós já temos o tamanho das formigas em termos de complexidade demográfica, só que nós somos administrados pelos tamanduás. Eu, quando chegava nas empresas, com esse papo de formiga, a galera, deixa as formigas aqui. O tamanduá falava, né? Aí no dia seguinte eu chegava, cadê aquelas formigas? Que formiga? Então o nosso modelo de administração, o nosso modelo de comunicação, as nossas linguagens, são linguagens dos mamíferos de baixa complexidade, que precisa de um líder alfa. O que nós estamos fazendo é matando o líder alfa. Só que os meus alunos me perguntam, quem é o novo líder? O novo líder é a nova linguagem. Quando a Dilma perguntou lá em 2013, traga o meu líder que eu quero falar dessas manifestações, a garotada olhou para ela, quem é essa doida? Não tem líder. Porque a galera estava uberizada. O líder vai acontecendo. Se o cara gostou de um cartaz de um cara, tira o selfie, o cartaz do cara é selfie. Vai para a rede, clica, todo mundo fala, aquele cara é o cara, entendeu? Então tem uma porção de líderes que vão construindo e que vão se montando. É assim que a gente está criando e resolvendo o problema. Fala. Fala um pouquinho mais alto. Nesse cenário, o Brasil, ele consegue, por exemplo, nasceu o Uber daqui, porque o Uber, essas coisas vêm de fora e tomam conta do planeta todo, geralmente dos Estados Unidos. Mas o brasileiro, ele conseguiria estabelecer um Uber e também com a amplitude, a abrangência. Você enxerga... Não, o problema do Brasil é cultural. O Brasil tem tudo para acontecer. O problema nosso é cultural, é a cabeça das pessoas. É a formação religiosa, digamos assim, que a gente tem, que é muito, depende muito de alguém. Todo mundo fala, eles não querem, eles quem que não quer? Quem são esses eles? Entendeu? Tudo a gente fica sempre... Então, acho que essa coisa assim da gente ser mais empreendedor, isso que está se fazendo aqui, é fundamental. Empreendedorismo. Meu irmão, o teu problema é você que resolve. Vamos cada um resolver o seu problema. Vamos incentivar a galera. Vamos tirar a garotada de concurso público e botar a galera para ser empreendedora. Está deixando de ser colonizado para virar colonizador. Autor. Entendeu? Tem que ser autor. Da própria vida. Então eu acho que essa aqui é a mudança que a gente tem que promover, porque a galera tá naquela de... O que aconteceu lá na Prefeitura do Rio? No final das contas, o que é? O laboratório foi criado, está funcionando, ele está no ritmo low profile, esperando chegar o prefeito uberizador para casar. Porque o prefeito, a gente falou lá, vamos esperar o prefeito uberizante, né? E aí o Índio da Costa, quando o Índio da Costa falou que ia uberizar a cidade... O produto uberizado já existe, falta uma gente... Eu falei, vai aparecer um prefeito uberizador. E apareceu, cara, na primeira vez que falou. Não foi eleito, mas vai, na tendência, as pessoas vão começar a dizer, não, amanhã vai pintar um outro dizendo que é uberizador, o outro vai ser uberizador, vai ser, entendeu? Eu fico pensando até a questão da política, o exercício desse poder totalmente descentralizado, Olha só, você conhece o Web Citizen? O projeto Web Citizen? Então ele já é um esforço nesse ano, só que ele ainda está na esfera das ações legais, né? Projetos de lei, você diz sim ou não, você vota sim ou não. E isso tudo serve de fonte para eles poderem levar ao Congresso ou ao determinado poder
a opinião pública está repercutindo. Tem uma coisa que é o seguinte, e eu fiz essa crítica no negócio. O que é uberização e o que não é uberização? Uberização é o consumidor tomando decisão. O consumidor não conversa com o gerente, ele é o gerente. Isso é uberização. Se o consumidor der estrela para o motorista e ele for baixo classificado, ele tem que sair da plataforma. Não pode a Suzy, como é o Easy Taxi, o 99, a Suzy manda um e-mail. Nós vamos tomar providência. Eu não quero saber da Suzy. Eu quero que ele saia, acabou, não tem discussão. Então é isso que é o processo da uberização. O que o Índio da Costa falou, eu chamo de gestoria, não é curadoria, não é gestão. É uma empresa 2,5, não é 3 nem 1, é 2,5. Não é 2 nem 3, é 2,5. Por quê? Porque ele quer ir para um gestor, receber aquelas informações todas, aí o gestor vai tomar uma decisão. Não consegue. Porque se você começar a incentivar a gente a colaborar, as pessoas querem que as decisões aconteçam. Isso que você está falando da dificuldade de perceber é realmente a dificuldade que a gente tem. Nós fomos educados para confiar num modelo de administração, em que tinha alguém que era responsável e que a gente falava com o gerente. Aí agora a gente tem que matar esse gerente. Aí é difícil isso? É difícil. Entendeu? Mas a gente vai ter que tem que se virar. Fala. Como você deu o exemplo aí da sociedade das formigas, né? Que a primeira foi, encontrou comida e todo mundo foi atrás. Me deu a impressão que todo mundo vai atrás e ninguém pensa, né? Eu penso nas curtidas, né? Que às vezes acontecem e viralizam. Também acontece. Às vezes não necessariamente é algo que vai trazer algo benéfico, né? Para quem está curtindo. Até que ponto isso compromete a subjetividade, né? Do indivíduo? É o que eu digo. Eu vejo muito, desculpa, só para complementar. Vai todo mundo na onda, né? Assim, sem muito pensar. Isso é uma pergunta legal. Mas vamos pensar o seguinte. Vamos pensar a seguinte situação. Isso que você está falando acontece. Mas vamos ver a seguinte situação. O que acontecia antes? Todo mundo, né, estava lá em casa, vendo uma televisão, e todo mundo estava em Matrix na televisão. Esse era o cenário. Não era o cenário? Então vamos ver o seguinte, de onde nós estamos saindo e para onde nós estamos indo. O cenário era, eu estava em casa, vendo televisão e vivendo em Matrix passivo, sem fazer nada, sem conversar com ninguém, etc. Aí eu venho para um ambiente em que eu tenho uma pulverização de propostas, uma pulverização de ideias, etc. Papá. Isto, na minha opinião, é melhor que isto. Agora, isto aqui, para eu poder começar a melhorar isto, eu preciso de educadores ajudando no processo. Só que os educadores são contra isso. Estão no Matrix. Eles são contra isso. Então, o aluno que está querendo uma certa orientação, ele não tem ninguém. Ele está sozinho. Então, ele está isolado, querendo mudar o mundo, querendo fazer as coisas, e a escola está no século XVIII e o aluno já está no século XXI. Então, esse que é o problema. A gente precisa começar a discutir esses assuntos para ver como é que a gente ajuda essas crianças, tá entendendo? A viver nesse mundo descentralizado. A gente não tem que ver, né? A tendência, por exemplo, pensar, por exemplo, vou botar tenho filho, vou botar meu filho, não, ele tem que fazer universidade. Será? Necessariamente tem que fazer. Então o que eu digo, então, a educação é importante. Essa educação para preparar a garotada para viver nesse mundo, tá entendendo? Que é um aprendizado nesse negócio, que tem que ter curadores, que tem que ter pessoas que possam ajudar os caras a criar esse novo mundo. A escola hoje está jogando contra. Então, essa nova geração, e eu falo isso para os meus alunos, eu falo, vocês vão passar um cortado. Porque você já tem uma cabeça modificada, uberizada, e as pessoas estão tratando vocês como... Você tem uma cabeça de software e todo mundo acha que você tem uma cabeça de livro. Não está batendo a coisa. Seus alunos são de universidade. Todas de pós. Então, imagina os que estão entrando agora no ensino fundamental. Estão uberizados a não sei quanta potência, né? Mas para
paralelamente está acontecendo muita coisa. Mox já é uma realidade. Então eu acho que a gente tem que... As Mox, Viduca, Coursera, Udacity, fora daqui. Chama de Massive Open Online Curso, ou seja, conteúdo massificado, amplo e aberto para as pessoas, necessário em qualquer lugar do mundo. Ele ficou famoso porque vocês assistiam o vídeo dele. É da matemática, né? É da Caminho matemática. também, né? Fala, para fechar. Parabéns. O que eu vejo que nos traz tanto desconforto é que a sociedade está nesse dinamismo, nessa evolução toda, e os nossos líderes mamíferos, líderes alfa, não conseguem ao menos sentar para tentar ouvir ou entender o que está falando. Olha, vou te dar uma sugestão. E a vocês, assistam esse filme Lutero e vê de novo com esses outros olhos. Como a igreja reage ao Lutero? Não. Acha que aquilo é um mané, não vai dar em nada. Ele não entende que aquele cara está empoderado de uma nova mídia. Então a igreja, ela não dá importância. O rei lá, o príncipe, também não dá importância. De repente, o Lutero vira uma espécie assim de popstar. Pelo menos no filme. Ele vira um popstar. Por quê? Porque as pessoas não estavam acostumadas com a nova mídia. Revolução Francesa é uma situação bastante similar. É um pessoal em Versalhes achando que eles podiam fazer o que eles quisessem. E a galera começou a estudar, a ler e tal. E aí deu o conflito. Eu falei isso bastante tempo atrás, já em algumas palestras, antes das manifestações de 2013, que nós íamos viver uma Revolução Francesa no Brasil. E nós vamos viver essa Revolução Francesa. Porque vai haver um choque, como já está havendo, com a Lava Jato principalmente, um choque claro entre a transparência que a gente tem hoje, que eles estão querendo abafar, e a Lava Jato. Toda vez que eles querem abafar a Lava Jato, vem uma onda de transparência. E os jornais não conseguem cobrir, não conseguem fazer, e vai aumentando a transparência. Então, o Brasil está vivendo uma situação, né? Se vier agora essas delações do Odebrecht, nós vamos então entrar num outro patamar. Vai pegar tudo. Então, aí, quer dizer, é uma coisa que a gente está vivendo. E isso é uma revolução cognitiva, porque as pessoas estão sabendo o que está acontecendo e não aceitam. Tem uma coisa que é legal, para pegar o teu gancho, depois você vai falar, a gente vai fechar. As pessoas criticam o Facebook, que o Facebook é uma perda de tempo. Mas eu estudando o assunto, eu percebi o seguinte: a função do Facebook não é o que se diz no Facebook. A função do WhatsApp, mais importante, não é o que se diz no WhatsApp. Pode falar besteira que quiser. O que está acontecendo na sociedade hoje é que a sociedade hoje recriou a teia social. A teia social com a televisão se esgarçou. As pessoas estavam muito isoladas. Hoje as pessoas se juntaram. Você hoje conversa com pessoas que você conhece a vida toda. Essas pessoas estão juntas o tempo todo. Então, esse tecido social dá uma autoestima para as pessoas passam a ter uma identidade com mais segurança, e essa segurança, na minha opinião, que permitiu as revoluções para construir a Idade Média. Porque quando as pessoas começaram a ler, elas se empoderaram e elas passaram a trocar. Tem uma coisa que as pessoas não percebem, que a carta na época, quando as pessoas passaram a ler e escrever, o WhatsApp era carta. As pessoas começaram a trocar carta. A pessoa saía, não conseguia mais se comunicar com os outros e começaram a trocar. Então as pessoas começaram a se sentir mais próximas. Isso é fundamental para a revolução que a gente vai fazer. O problema não é o WhatsApp, o Facebook, é que a gente não aceita mais, porque a gente está muito conectado uns com os outros. E isso mata qualquer estrutura de poder que quer mandar e quer fazer o que eles fizeram. Eles não entendem isso. Primavera Árabe, o Brasil, na minha opinião, está na ponta no mundo hoje. Hoje quem está na ponta é o Brasil. Uma estrutura toda carcomida e o país todo querendo acabar com aquilo. Com toda a dificuldade que a gente tem, com os problemas que a gente tem. Mas a gente está na ponta. O que a gente está vivendo no Brasil é uma coisa completamente fora de padrão. Ninguém consegue explicar. Os principais polos de inovação no mundo, São Paulo está incluído. É o do Brasil. Eu digo assim, em termos políticos, o Brasil hoje é o... Fala. Obrigada.
A gente está falando de Uber, aí eu tive uma curiosidade de pesquisar o que é Uber, né? Que palavra é essa? É uma palavra de origem alemã e virou uma gíria nos Estados Unidos, dizendo o máximo, uma coisa boa, uma coisa bacana. E eu acho que o Uber, o termo uberização, talvez a gente possa até desvincular um pouquinho desse movimento do transporte e trazer um pouco do significado da palavra, né? Porque eu acho que a gente está buscando isso, uma coisa melhor, que é o máximo. E aí vem essa discussão do ensino médio, né? Das matérias, dessa reforma de ensino e tal. Eu queria saber a sua opinião sobre a suposta exclusão de sociologia, filosofia, enfim, essas coisas que, a meu ver, são super importantes, mas talvez não caibam mais no modelo para essa garotada uberizada, uberizante, uberizadora, enfim, ativamente uberizante, né? Talvez não caiba. E uma outra coisa, só para aproveitar, a gente estava falando dos 7 bilhões e ele falou do lixo. Seguramente ele falou, e o lixo, né? O lixo que se produz. Tem uma série de versões. Qual o movimento que está sendo estudado, feito, pensado sobre essa escassez de recursos que a gente está vivendo, sustentabilidade? Eu fico assim, tem algum movimento uberizador para isso? Olha só, em relação à escola, tem esse movimento aí que o pessoal fala de escola sem partido. Eu estou falando de escola sem Estado, centralização e pulverização das escolas. Cada professor, comunidade, cooperativa, cada um desenvolver a sua própria escola, você colocar o filho onde você quiser, e se a pessoa não tiver recurso nenhum, ganhar uma bolsa para botar o filho e escolher. Nós precisamos fiscalizar a escola de baixo para cima, de maneira descentralizada. E os currículos não podem ser centralizados. Não pode ser, tem que ser experiência, inovação o tempo todo, e nessa experimentação, e o papel do Estado, do governo, é o quê? É fazer seminário, é ver quais são as melhores experiências para as pessoas trocarem, etc. Você pulverizar a escola. Essa ideia de escola central tem a ver com o século XX. Não pode ter uma escola central, um currículo central, sabe? Cada uma é uma realidade. De repente, no Piauí vai ser uma escola super conservadora, em São Paulo vai ser uma escola super inovadora, e deixa todo mundo experimentar, e é na pulverização que eu acho que as coisas vão caminhar. Então, eu acho que é nessa direção e na wazerização. Hoje a experiência nos Estados Unidos o aluno ouve fora e vai discutir na escola. Ele não vai assistir a aula, ele vai conversar. Escola baseada em problema e não mais em assunto. Em que cada aluno vai escolher um problema e vai discutir aquele problema para se tornar um empreendedor. No mundo que vai inovar, no mundo que vai mudar, o cara tem que saber habituar a problema. Por incrível que pareça, a filosofia volta com força. A filosofia volta com força, mas não é o estudo da filosofia que a gente tem na escola. Aristóteles nasceu na Grécia. Vamos fazer discussões filosóficas. O que é felicidade? Nas minhas aulas, qual é a diferença entre felicidade e sucesso? Qual é a diferença entre percepção e realidade? Isso é uma coisa da inovação. Entendeu? Você quer saber? A maior parte dos meus alunos acredita que existe uma realidade única. Pesquisa de 10 anos. Existe uma realidade única e eu tenho uma percepção dessa realidade. A realidade não é uma coisa que anda, que não existe. Todo mundo acha que tem uma realidade única. Isso cria o quê? Isso cria uma espécie assim de alguém sabe essa realidade e eu sou escravo desse alguém. Isso é Matrix. Meus alunos estão em Matrix. Então, essa discussão filosófica interessa. Não é a história da filosofia. Né? O formato da sala de aula também tem que mudar, né? Esse formato do professor na frente, jogando conteúdo em cima. Problema não tem mais isso. Discussão de problema é roda. Exatamente, acho que a sala de aula tinha que ser redonda, roda mesmo. Roda e problema. E não ter idade, não ter... tudo. Qual foi a sua segunda pergunta? Lixo. Tecnologia. Vão inventar tudo. O pessoal fala, problema da água. Não vai ter problema de água. Não falta água. O problema é água potável. Vão inventar. Uma maneira de transformar isso. Vou pegar o Tietê, o cara vai pegar o Tietê, vai mexer lá, vai sacudir, vai virar água mineral com gás. Eu não tenho dúvida disso, porque o que acontece? As pessoas estão inventando tudo. Então, eu já vi coisas assim. Estão importando lixo da Noruega, porque a Suécia não está produzindo lixo suficiente para a gente queimar e fazer... Então, as coisas... Tem um livro que eu
gosto muito, que no livro chamado Matt Ridley, chama O Otimista Racional. Eu me identifico muito com esse livro. Eu sou um otimista racional. Nós pagamos um preço alto no século passado, pelo aumento populacional. Nós tivemos muita centralização, nós tivemos holocausto, em várias linhas de holocaustos, e nós pagamos o preço do século passado porque era uma mídia centralizadora com crescimento populacional. Deu o que deu. Hoje nós temos uma mídia descentralizadora, não vai dar holocausto, é o contrário. Vai dar o que aconteceu depois da Idade Média. Renascimento, iluminismo, revoluções científicas, culturais, nós vamos dar um upgrade civilizacional por causa da nova mídia, para fazer o ajuste dos 7 bilhões. Vai demorar um pouco? Vai, mas já está aparecendo em vários lugares. Temos que ter uma atitude muito otimista. Temos que ser uberizadores. Se demorar um pouco, você fala algumas décadas. Não. O futuro, segundo Nasbit, não é temporal, ele é local. Já está acontecendo. Se você olhar em vários pontos, e como nós aqui discutindo empreendedorismo, nós estamos fazendo essa discussão aqui. Então a gente já está acontecendo. O problema é que a hegemonia é século XX e o século XXI ainda é pontificado. Mas ele já está mostrando sua força. Obrigado, gente.